Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, todos vocês que estão nos assistindo através desse DVD, a todos que estão aqui na sala de aula, a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Esse vídeo é um vídeo aula, mas também é um culto e nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor em espírito e em verdade. Mas ele vai servir também como uma aula, tanto para lideranças, para que eles possam aprender a celebrar uma ceia, e vai servir também para novos convertidos, para classes de catecúmenos, para que eles possam entender o que é a ceia, como surgiu a ceia, qual é o propósito da ceia. Então eu gostaria que vocês que estão aqui, você que está em casa, pegue a sua Bíblia também, abrisse no texto que eu coloquei aqui no quadro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Gostaria que vocês hoje só me acompanhassem com a Bíblia, não precisa fazer nenhuma anotação, deixem as anotações para depois, sintam-se como se você estivesse em culto realmente, e depois você pode assistir essa aula então no DVD para estar relembrando, para estar sempre recordando. Diz assim a palavra do Senhor: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? Você pode ler na tua tradução aí para nós, irmão? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, está igual na tua tradução também? Está igual. Cristo, a nossa Páscoa. Vamos fazer uma oração, vamos ficar sentados. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para ministrar esse ensino sobre a ceia do Senhor. É um ensino, mas também nós queremos, ó Pai, que a tua presença esteja aqui neste lugar. A presença do teu Espírito Santo esteja aqui conosco, ungindo, abençoando as nossas vidas aqui, Pai querido, para que esse momento seja uma aula, mas uma aula espiritual, uma aula cheia do teu Espírito Santo. E a todos que vierem assistir essa aula, sintam, assistindo ao vídeo, sintam a presença de Deus na sua casa, na sua sala, para que o teu nome venha a ser glorificado e as pessoas aprendam e pratiquem os ensinamentos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo é a nossa Páscoa. E a ceia do Senhor, essa cerimônia que nós celebramos nas nossas igrejas uma vez por mês, em algumas igrejas uma vez por semana, em algumas igrejas uma vez por ano, ela começou numa reunião de celebração da Páscoa. Como vocês vão poder ver nos textos que eu anotei aqui, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, nós vemos que Jesus mandou que seus discípulos preparassem a Páscoa. Ele não mandou preparar a ceia, ele mandou preparar a Páscoa. Veja que Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graça. Mas versículos antes, ele fala sobre preparar a Páscoa. Os próprios discípulos deles perguntaram para ele no versículo 17, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então era dia da Páscoa, e aí eles perguntaram, onde o senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa para o senhor? Aí ele
deu as suas instruções, falou, olha, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água na cabeça, e aí vocês sigam ele, lá vai ter uma sala, e fala que o mestre disse para preparar tudo para ele, que ele já está chegando. E aí no versículo 26 eles já estavam ali reunidos, já estavam assentados, não era assim como nós estamos sentados aqui hoje, era uma mesa baixinha, mais ou menos uns 40 centímetros apenas de altura, e aí eles deitavam no chão. Deitavam no chão e ficavam escorados. É por isso que diz que João ficava recostado no peito de Jesus. Então João, na sua intimidade com Cristo, que era um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, era Pedro, Tiago e João. Pedro era muito durão, ele não tinha essa liberdade de chegar e deitar no colo de Jesus. Mas João já era mais amoroso, diz que ele era o apóstolo do amor, então ele chegava e deitava, ele diz que ele recostava no seio do mestre. Então eles iam se dispondo em volta da mesa, todos deitados, as pernas para cá, o corpo para cá, e aí acompanhando, fazendo aquela fila, e ali eles iam pegando a comida, fruta, bebida, comendo e bebendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, a Páscoa, naquele momento ali, Jesus celebrando a Páscoa, eles estavam numa cerimônia tradicional, uma cerimônia judaica tradicional. E a ceia então nasce dessa cerimônia. A Páscoa para o judeu, ela significa a passagem do Mar Vermelho. Primeiro a passagem do anjo do Senhor sobre o Egito, quando morreram todos os primogênitos dos egípcios, e as casas que tinham o sangue de um cordeiro nas vergas das portas, o anjo do Senhor passou por cima. Foi o próprio Deus que passou. O próprio Deus que visitou o Egito aquele dia. A palavra diz o anjo do Senhor, mas era a própria presença de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, que Deus, ele é fogo consumidor. Então ele só não consumiria quem tivesse um selo, quem tivesse uma marca dizendo, esse aqui me pertence. Porque os israelitas, eles eram tão pecadores quanto os egípcios. Eles eram pecadores igual aos egípcios, mas eles creram no sangue do cordeiro. E por crer no sangue do cordeiro que estava do lado de fora, o anjo do Senhor então passou por cima e ninguém morreu. Ou seja, o próprio Deus passou ali, naquele lugar. E aonde não tinha o sangue, o filho primogênito morreu. Então esse evento significa passar por cima. A palavra Páscoa em hebraico significa passar por cima. Passar e não olhar, passar e não observar, passar e não agir, passar por cima e deixar como está. Quando Deus via o sangue, ele passava direto, e aí entrou pela casa dos egípcios e os primogênitos foram morrendo. Então, a celebração da ceia do Senhor é um ato estritamente cristão. Assim como a Páscoa, todo ano foi ordenado aos judeus celebrar a Páscoa para lembrar essa passagem, e depois a passagem do Mar Vermelho, se livrando do inimigo de Faraó. Todo ano eles celebravam lembrando, como um memorial, lembrando dessa libertação e anunciando a vinda do Messias. Eles lembravam a morte dos primogênitos dos egípcios, a salvação
dos seus próprios filhos, a libertação da escravidão, e tinha também um objetivo escatológico, esperando a vinda do Messias. E a ceia do Senhor, ela tem a mesma semelhança com a Páscoa, só que agora a ceia do Senhor representa Jesus Cristo sendo o próprio Cordeiro, o próprio sacrifício, aquele que foi sacrificado para passar o sangue na porta. O sangue de Jesus Cristo agora é que vai estar, não na porta, mas na vida de cada um que crê nele. Então a ceia do Senhor hoje é a lembrança, é o memorial da morte de Cristo, do primogênito de Deus. Lá foi o primogênito dos egípcios, aqui foi o primogênito de Deus. Significa a ressurreição de Jesus Cristo. Lá foi a libertação da escravidão, a passagem pelo Mar Vermelho, que significou o batismo. O apóstolo Paulo fala que a passagem pelo Mar Vermelho significou o batismo de toda a nação hebraica inteira. Todos os hebreus foram batizados ali de uma vez só, passando pelo Mar Vermelho. Então lembra a passagem do Mar Vermelho, assim como a ceia do Senhor lembra a nossa passagem da morte para a vida. Significa um novo nascimento. Eles passaram pela água, nós também passamos pela água. Porque Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Então a ceia do Senhor lembra tudo isso. Lembra a morte de Cristo, lembra a nossa passagem pela água, a nossa lavagem com água, que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus em nossa vida, a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para viver em novidade de vida. E também tem a função escatológica. Ou seja, o que é escatologia? Escatologia eu já ensinei para vocês, que é a doutrina que estuda o fim dos tempos, o fim das coisas. Para o hebreu, o fim era a vinda do Messias. Mas para o cristão, o que é o fim? O fim é a segunda vinda de Cristo. Para o cristão, o fim é o arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, para o cristão, já não tem mais nada. É só alegria, gozo, paz na eternidade. Não haverá mais luta. Então é isso que os judeus esperavam. Fim das lutas, fim das dificuldades, fim do sofrimento. É isso que o cristão espera. Fim desse tempo de pecado, desse mundo mergulhado no pecado. E nós não vamos conseguir arrancá-lo, purificá-lo todo. A palavra diz que não vai acontecer isso. A palavra diz que os homens vão de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Jesus diz que o amor de muitos se esfriará. Ele ainda fala que quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra. Então, os precedentes da segunda vinda de Cristo, é isso mesmo que nós estamos vendo. Então o cristão, quando celebra a ceia, ele está olhando para o futuro, olhando para a vinda, ou seja, para a segunda vinda do Messias. E Jesus revelou para o apóstolo Paulo detalhes sobre a ceia do Senhor. Lá em Marcos 14, 22 e 25 fala a mesma coisa, fala dessa cerimônia. Lucas 22, 15 também fala dessa cerimônia. E lá em João também fala desse mesmo ato. A mesma reunião ali que eles se reuniram para celebrar a ceia do Senhor. Mas Paulo, lá para os coríntios, ele teve uma revelação especial. Por quê? Porque os coríntios estavam fazendo confusão na ceia. Eles estavam fazendo uma confusão danada lá. Eles faziam um grande banquete e eles se embriagavam, uns comiam demais, e quando alguns que chegavam depois não tinham mais o que comer. Então aí Paulo teve uma revelação especial explicando para eles, olha, esperem uns pelos outros, né? E a ceia do Senhor é um memorial, é para vocês lembrar da morte e da segunda vinda de Jesus. Não é para vocês fazer festa, não. Não é também para vocês chorarem, não é para vocês entrar em pânico,
Porque é um momento de alegria, porque vocês vão estar lembrando de algo maravilhoso que vai acontecer no futuro. E aí olha o que Paulo diz aqui para os hebreus, olha, para os coríntios, a partir do versículo 17 do capítulo 11. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Olha, tem uma bronca aqui para eles. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. A ceia estava fazendo mal para eles. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, enquanto um não tinha, eu chegava aqui, cadê? Acabou, já bebemos tudo. Já estava bêbado. E aí não tinha para os outros. Porque eles participavam com vinho mesmo, vinho de verdade. Será que vocês não têm em casa onde comer? Então, a ceia não é para encher a barriga. Não é para se deliciar. A ceia é apenas um memorial. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele começa a contar a revelação que ele teve. Pois recebi do Senhor o que também eu lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Judas participou da ceia? Pelo que parece, não, porque ele estava ocupado em entregar a Cristo, né? Não é isso? O que vocês acham? Ele participou? Eu acho que Não fala, não tem medo de falar, não. Não, sim. Eu acho que não. Judas não participou. Quando a ceia estava acontecendo, ele estava lá entregando Cristo. Na hora que Jesus falou, olha, aquele que mete a mão comigo na mesa, ou no prato, ou no pão, esse vai me trair. Na hora que Jesus falou, Judas tirou a mão e falou: não sou eu, Senhor. Aí Jesus falou: tu o disseste. Então, lembra das palestras que eu falei para você que o não quer dizer sim? Judas falou: eu não vou trair o Senhor, não é eu não. Ele se entregou na hora. Aí Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faça logo. E aí o pessoal ficou sem entender. Os discípulos ficaram ali olhando um para os outros e aí viram Judas sair correndo. Aí alguém pensou: pô, será que faltou vinho? Será que o Jesus achou que o pão era pouco? E Judas, como Judas era o tesoureiro, tinha o dinheiro, eles pensaram que Judas tinha saído correndo para comprar mais pão, ou mais vinho, ou alguma coisa. Então ele não participou da ceia. Mas nesse momento ele saiu da mesa? Saiu, se levantou e saiu correndo. Saiu correndo, ele, opa, tá na hora, eu vou lá. Aí alguma coisa tocou. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Satanás entrou nele. E aí fez com que ele levantasse, e quando Jesus acabou de falar, o que tem que fazer, faça logo. Por isso que eu falo para vocês que Satanás não age sem uma palavra de autoridade, sem uma palavra de permissão. E a palavra de permissão que ele teve para entrar em Judas foi: o que tem que fazer, faça logo. Aí Satanás entrou nele naquele momento, e aí ele saiu correndo para entregar Jesus Cristo. E aí foi lá, ele já tinha recebido o dinheiro, foi lá e falou: olha,
eles vão se reunir logo depois da ceia, lá no Monte das Oliveiras. E eu vou lá e vou beijar ele, vou dar um beijo nele para vocês saberem quem que ele é. Agora, por que Judas teria que beijar Jesus para identificar se Jesus era um homem tão conhecido? Todo mundo conhecia Jesus. Principalmente os guardas que foram prender Jesus não foram os guardas romanos. Se fossem os guardas romanos, eu até ia dizer, não, os guardas não conheciam Jesus, eram romanos. E os romanos não estavam nem aí para que Jesus estava fazendo. Eles simplesmente falavam, olha, tem um galileu aí agitando Jerusalém. E chegava a carta para o imperador de Roma dizendo, olha, aqui em Jerusalém o negócio está uma bagunça, tem um galileu aqui agitando todo mundo, isso aqui está um perigo, está um barril de pó, está para explodir, vai explodir uma guerra a qualquer momento. Isso, os governadores da Galileia, da Judéia, de Decápolis, mandavam cartas para o imperador falando da situação, porque estava ruim. E o povo, todo mundo confiando que Jesus era o Messias e que vinha para tomar o governo da mão dos romanos. E aí direto tinha cartinha chegando lá em Roma. E aí não eram os soldados romanos que foram prender no Jardim das Oliveiras, não. Quem foi eram os soldados do templo, eram os guardas do templo. E os guardas do templo conheciam Jesus. Então por que Judas tinha que beijar? Por quê? Essa que é a pergunta que eu queria ouvir. Porque Tiago, irmão de Jesus, os dois eram muito parecidos. Ah, é? Os dois eram muito parecidos. E aí eles poderiam correr o risco de confundir. Quando você assiste o filme Paixão de Cristo, Tiago quer tomar o lugar de Jesus. Mas só que aí o Judas chegou e beijou Jesus. Tiago queria tomar para Queria tomar o lugar. Queria tomar o lugar de Jesus e livrar o pelo de Jesus. Livrar a pele de Jesus. Não, eu vou no seu lugar. Nós dois somos parecidos, não vou nem notar. Mas aí Jesus não. A missão é minha. Você é carne, foi nascido da carne. Eu não sou nascido do Espírito. Eu sou o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula. Você tem defeito, porque você é nascido da carne, do desejo da carne. Eu não, sou gerado pelo Espírito. Então quem tem que ir é mim. O sacrifício só pode ser oferecido com um Cordeiro perfeito. Aleluia. Então aí Judas teve que beijar ele para identificar, porque senão eles poderiam correr o risco de pegar o homem errado. É interessante isso daí, né? É incrível. Mas os evangelhos não contam. Mas existem relatos históricos e evangelhos apócrifos que falam, que contam isso daí. Tem até um evangelho de Tiago mesmo, o próprio irmão de Jesus, que escreveu um evangelho depois. Então, o nosso tempo já está vendo, né? Se eu for falar todos os detalhes, nós ficamos muito tempo aí, o nosso tempo está acabando. Mas uma coisa só eu queria dizer para vocês, que eu já falei várias vezes, mas eu nunca deixei isso registrado. Outra coisa interessante na Páscoa era que sempre havia um cálice sobrando. Sempre tinha um cálice à parte, especial. Esse cálice os judeus colocavam ali para Elias. Para quando Elias chegasse, e Elias seria o precursor do Messias. Então, esse cálice estava separado para aquele que anunciaria a chegada do Messias. Porque a Páscoa para os judeus era a esperança messiânica, a esperança da vinda do Messias. Então tinha um cálice ali separado, um cálice especial, diferente dos outros e a mais. A família era convidada, tinha 10 pessoas, colocavam-se 10 taças, mais uma 11, ou 11 mais uma 12. Como nós estamos aqui em 5 pessoas, teria que colocar 6, não há mais, por causa de Elias chegar para anunciar. Isso era simbólico, era uma coisa simbólica. Não que Elias iria chegar assim e tomar o cálice, mas era simbólico, né? Por isso que eu pedi o filme, para mim colocar a cena da celebração da Páscoa judaica, onde o patriarca da família pede para a filha levantar e abrir a porta. Eles têm o costume
de uma pessoa a cada ano, era um privilégio, cada ano um levantar e ir lá abrir a porta para Elias. A pessoa chega, abre a porta, espera um pouquinho, como se estivesse esperando alguém entrar, aí fecha a porta, conduz, como se estivesse conduzindo uma pessoa, puxa a cadeira e coloca novamente no lugar. Quando Jesus entrou na sala, estava prontinho ali a ceia, com 12 taças, mais a de Jesus, 13, e tinha mais uma, 14. Jesus sentou bem naquela do Elias. Aí todo mundo ficou olhando, olhou pro outro, mas ninguém quis repreender Jesus. Ninguém quis falar nada. Alguém ia repreender Jesus? Ninguém falou nada para ele. Aí ele sentou. Aí quando ele pegou o cálice, aquele cálice especial, que estava separado para Elias, aí ele falou, esse é o cálice. É o cálice da nova aliança. Vocês não precisam mais esperar o Messias. O Messias já está aqui. Esse é o meu sangue. O sangue que vai ser derramado em favor de vocês. E aí ele tomai dele, porque esse é o cálice da nova aliança. Acabou. Vocês não precisam mais celebrar Páscoa. O Messias já está aqui. A partir de hoje, vocês vão fazer uma ceia. Vão lembrar de mim sempre que vocês se reunirem. Vocês vão lembrar de mim. Vão lembrar do que eu fiz por vocês. E vão também anunciar a minha vinda, porque eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou buscar para levar vocês para aquele lugar que eu prometi para vocês. Lá para a casa do meu pai, onde eu disse para vocês que há muitas moradas. E aí isso é a Bíblia, como o próprio evangelista João escreve, se fosse escrever tudo não ia caber nos livros do mundo. É claro que ele superfaturou o negócio, mas realmente se fosse escrever tudo, nós não poderíamos carregar. O Espírito Santo então permitiu que apenas o necessário fosse escrito, para que nós pudéssemos crer nesse Cristo que derramou seu próprio sangue por nós. Aí ele levanta, ele pega o pão e fala, olha, esse pão aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Aí ele quebra, corta o pão no meio, dá um pedaço do lado direito, dá um pedaço do lado esquerdo, e aquele pão vai passando de mão em mão até voltar na mão de Cristo no último pedaço. E isso foi a inauguração. Então as pessoas falam erradamente que é a última ceia. Não falam? Na Bíblia, às vezes até na Bíblia tem algumas Bíblias que tem a última ceia. Às vezes alguma Bíblia está escrito a última ceia. Não sei se na de vocês está. A última ceia. Tá. Né? Então tá a última Páscoa, a Santa Ceia. Isso, aí tá certo. Foi a última Páscoa, não foi a última ceia. Foi a última ceia. Foi a última, ali Jesus fechou, não precisa mais. Foi a primeira ceia. E aí ele falou, olha, eu não vou tomar mais com vocês. Eu só vou tomar com vocês agora lá no reino de Deus. Lá no paraíso nós vamos tomar a ceia de novo junto. Mas enquanto isso, vocês vão fazendo isso aqui. Vão fazendo em memória de mim. Que é o que está escrito aqui na palavra. Fazer isto em memória de mim. Aqui no versículo 25 de 1 Coríntios. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Lembrança. Lembrem de mim quando vocês se reunirem para tomar, para celebrar a ceia. E a ceia do Senhor, ela não é uma coisa mística, não. Igual algumas igrejas pregam. Umas pregam que os elementos se transformam no corpo de Cristo. Outras pregam que quando ora e consagra, aquilo ali tem um poder místico, que é uma coisa que Jesus está dentro ali de alguma maneira. Não é apenas um memorial. Nós consagramos para o uso, mas continua sendo pão, continua sendo suco, ou continua sendo vinho, é apenas memória, lembrança.
em uma mensagem evangelística, uma mensagem de esperança, que Cristo está para voltar. Então Judas não participou porque Judas era batizado, mas ele não participou porque ele estava em pecado. Então uma pessoa em pecado, que não se arrependeu, ele não pode participar da mesa do Senhor. Ele diz aqui no versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, porque quem come e bebe do pão indignamente, ele é culpado do corpo e do sangue de Cristo. Um cristão, um crente que toma a ceia em pecado, ele é culpado da morte de Cristo. Porque Cristo morreu pelo pecador. Então se eu continuo no pecado e participando do corpo dele, eu sou culpado. Eu sou como aqueles soldados romanos que estou lá flechando, que eu estou lá lançando Jesus ali com os estiletos, furando Jesus com a ponta da lança. Então, a palavra diz, julgue o homem a si mesmo. Porque se você julgar, ninguém vai julgar você. Então, julgue, arrependa-se dos seus pecados e participe. Quem não é batizado não pode participar. Por quê? Porque quem não é batizado é porque ainda não se arrependeu dos pecados, ainda não faz parte do corpo. Às vezes a pessoa já se arrependeu, já aceitou Jesus, mas ela precisa ser preparada, precisa descer as águas do batismo para anunciar que ele morreu para a mãe. Às vezes as pessoas se esquivam, ficam se esquivando do batismo, e muitas vezes porque não querem responsabilidade. E aí eles ficam longe da comunhão. Por isso que eu não convidei ninguém que não é batizado para participar. Porque uma pessoa que não é batizada, no meio dos outros batizados, ele fica constrangido. Eu, quando não era batizado, eu ia na igreja, eu ficava tirando água na boca, de vontade de participar daquilo ali. Ficava igual criança, eu queria participar. Enquanto eu não fui batizado, não participei, a minha alegria não foi completa. Porque a alegria de um cristão ela só pode ser completa a partir do momento que ele começar a ter a comunhão plena com o seu Cristo, com o seu Salvador. Amém. Amém? Vocês entenderam, então, qual é o propósito da ceia? A ceia nasce de uma festa judaica chamada Páscoa e se transforma numa festa cristã chamada ceia, memorial, lembrança. Então, o cristão hoje não tem necessidade de comemorar a Páscoa. Nós comemoramos por uma simples tradição, por causa do comércio, mas não tem necessidade de nós participarmos da festividade. Participamos por puro prazer de comer chocolate que não tem nada a ver com o corpo e com o sangue de Cristo. Não é verdade? Nada a ver. Mas é uma coisa comercial. Também não é pecado participar. Mas o que Jesus falou é, não precisa mais. Eu já estou aqui. Eu sou o Messias. Ele falou para a mulher samaritana, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Você não precisa mais esperar nada de mim. Eu estou aqui. Aí ele pega, enquanto todo mundo estava comendo, especialmente ele toma o pão na sua mão. Aquele pão era um pão um pouco diferente desse aqui, maior, redondo, sem fermento. A Páscoa não era uma coisa gostosa. A Páscoa era uma coisa ruim. Carne de carneiro, sem tempero, com ervas amargas, com almeirão, o que mais que tem que é amargo, parecido com almeirão? Almeirão, chicória, né? Rúcula, era esse selga, era esse tipo de coisa que se comia junto com a carne. E o pão sem fermento, que graça que tem pão sem fermento? Era pão sem fermento, carne de carneiro, não podia quebrar os ossos. A Bíblia fala muito com pão Ázimo, pão sem fermento. Ázimo é sem fermento, não fermentado. Então, antes da massa levedar, a mulher já colocava para assar logo, para que ela não fermentasse, né? Então, era um pão sem fermento, sem graça, aquele negócio fininho, seco, sem graça, e um vinho seco, amargo. É que o vinho seco ele é um pouco amargo. Então, não é uma coisa gostosa, não era prazerosa.
mas era apenas uma muralha. E tinha que comer toda, não podia sobrar. Não podia sobrar carne, nem podia quebrar ossos. Não podia quebrar o osso do cordeiro. Porque nem o osso de Cristo foi quebrado lá na cruz. Na hora que o soldado chegou para quebrar o osso, os ossos da perna de Jesus, para que ele desmontasse e morresse mais rápido, quando ele olhou, ele viu que Jesus já estava morto. Aí, para confirmar, ele deu o último toque com a lança, quando a Bíblia diz que saiu água, porque já não tinha mais. Aí saiu toda a água no corpo de Jesus. Ele foi totalmente seco. Ele se derramou totalmente pela humanidade. Quando o corpo dele foi para o túmulo, foi sem nada. Ele não levou nada para o túmulo. Ele deixou tudo aqui. Literalmente ele deu sangue. Né? Deu sangue. Deu tudo o que ele tinha, todo o seu ser foi derramado ali naquele Calvário. Para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Para que o nosso pecado pudesse ser lavado. Aí ele pegou o pão e ergueu o pão e deu graças. Fez uma oração dando graças. Aí ele partiu o pão. Aí ele pega o pão, parte o pão no meio e distribui para os discípulos. Pega um pedacinho, passa por mão, passa por mão. Ele pega aquele pão e distribui para os irmãos para os discípulos que estavam na direita, para os discípulos que estavam na esquerda. E ele também pega a sua parte e fala para eles: esse é o meu corpo. O meu corpo que é dado por vós. Que vai ser moído. Como diz lá em Isaías capítulo 53, o corpo dele foi moído. Moído. Foi pancadinhas, não. Aquele filme, A Paixão de Cristo, é o que retrata melhor o sofrimento que Jesus teve lá na cruz do Calvário. Eu não aguento assistir aquele filme. Muito forte. Assisti uma vez só. Nunca mais eu quis ver, porque é muito forte aquelas cenas ali. Logo após ele toma então também o cálice e dá graças também pelo vinho e fala: esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança. A partir de agora vocês vão viver sob uma nova aliança. A aliança com Moisés, eu agora abro. E agora eu lhes dou uma nova aliança. Eu agora cancelo a aliança que Moisés tinha com vocês, que vocês tinham com Moisés. Porque eu sou maior do que Moisés. E aqui, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, e capítulo 9, versículo 11, diz que ele tem um maior testemunho do que todos os sacerdotes que precederam a ele. O testemunho dele é maior do que o testemunho de Moisés. É maior do que todos os testemunhos que precederam a ele. E ele foi o único que pôde entrar no templo, num templo maior, que era o templo de Deus, que era ele mesmo. E ele disse para os judeus: olha, destruam esse templo, e eu em 3 dias o levantarei de novo. E aí eles ficaram pensando: sério, demorou 40 anos para fazer isso aqui? Como é que ele está falando que vai reconstruir em 3 dias? Foi essa única acusação, a única acusação que eles tiveram contra Cristo no dia do julgamento. Não tinha outra. Foi a única, ainda manipulado. Deram uma aumentada no que Jesus havia dito. Interpretaram mal o que Jesus havia dito. A única acusação que eles tiveram: olha, esse homem diz que pode derrubar o templo e construir em 3 dias. E além do mais, ele está falando que é Deus. Pronto. Aí o sacerdote mandou bater no rosto de Jesus. E aí ainda Jesus fala para ele: parede branqueada. E Paulo também repete lá a mesma coisa. Jesus fala para ele: vocês têm autoridade porque o meu Pai deu autoridade para vocês. Ele levantou o templo em 3 dias, ressuscitou. Quando ele ressuscitou. O templo era ele mesmo. E eles não conseguiam entender. Quando ele ressuscitou, ele levantou o templo de novo. E aí quando Pilatos chega para ele ali: eu tenho poder para te soltar, rapaz. Se fala alguma coisa ao teu favor,
Jesus fala para ele, você só tem esse poder porque esse poder foi te dado do alto. Se eu quiser, eu mesmo posso me libertar. E você só tem poder porque esse poder foi te dado do alto. O meu reino ele não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Você governa essas pessoas aqui. E ainda com medo. Mas o meu reino não é daqui. E eu não tenho medo. Porque eu tenho poder para dar a minha vida e tomar de volta. Amém? Então, peguem cada um de vocês um cálice e nós vamos orar. Nós vamos então consagrar. Pode pegar. Eu sei que vocês todos aqui são batizados e creio eu que todos estejam em comunhão com o Senhor, estão em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, e podem participar assim da ceia do Senhor. E eu estava arrumando a ceia aqui, e um detalhe importante, que a bandeira de Israel tem uma estrela. E Cristo é chamado de estrela. Estrela, Né? E aí vocês notaram que a estrela tem 6 pontas, e entre uma ponta e outra tem um espaço. São 12, certinho. 12, os 12 que estavam ali com ele. Parece coincidência, né? Mas não é. Porque a estrela de Satanás tem 5 pontas. Porque Satanás também é chamado de estrela. A estrela que caiu. Mas aí Jesus é a estrela que permanece. A estrela de Satanás tem 5 pontas. Mas a estrela de Deus, Jesus Cristo, tem 6. E entre as 6 pontas, 6 espaços. Onde abrigavam os 12 anciãos, os 12 apóstolos, os 24 ministérios que estarão lá, diante do trono de Deus, lá adorando eternamente, santo, 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 lançando as suas coroas nos pés dele, lançando as suas harpas aos pés de Jesus, dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a riqueza, toda a adoração a Cristo, ao Deus que Amém? Vamos levantar então nossos cálices e o nosso pão. Por que primeiro o pão? Porque não sai sangue de um corpo sem ferida. O sangue só sai de um corpo ferido. Então Jesus ofereceu primeiro o pão. Porque eu estou me oferecendo aqui por vocês. Para ser ferido, para ser machucado, para ser maltratado. Porque vocês merecem isso, mas eu não vou deixar que vocês passem por isso. Eu vou tomar o lugar de vocês. Então, o corpo primeiro, o pão primeiro, para ser açoitado, para ser moído, para ser chicoteado. E o sangue depois começa a ver. E vai escorrendo pela terra. E vai escorrendo pela terra. E diz a Bíblia que na hora houve relâmpagos, houve trovões. Eu acredito que até choveu naquele dia. Para que o sangue de Jesus escorresse mais. E a água se encarregou de levar o sangue e cobrir a terra. E todo aquele que crê no sangue de Cristo, que cobre a terra, que cobre a humanidade, todo aquele que crê, ele não será destruído. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós consagramos agora esse pedaço de pão, simples pedaço de pão, Senhor. Mas quando Cristo tomou o pão nas suas mãos, ele diz, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês para ser moído, açoitado e maltratado. No nosso lugar, Jesus. Oh Espírito Santo, nós te damos graças por esse momento. Talvez tem hora que nós ficamos tristes e até nos emocionamos em lembrar dessa hora, em poder imaginar o que o Senhor sofreu lá na cruz do Calvário. Mas quando nós lembramos, Senhor, que no terceiro dia o Senhor se levantou, a alegria no nosso espírito, aleluia. Oh Espírito Santo. E da mesma forma ele tomou o cálice. Esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, o sangue que vem derramado em favor de vocês para perdoar, para purificar, para lavar os seus pecados. E o evangelista João escreveu que o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal, de todo o pecado.
condições de fazer isso. O sangue escorreu por aquela madeira, o sangue entrou nas entranhas da terra, entrou em contato com o pó, porque nós somos pó, Senhor, e que o teu sangue tinha que entrar em contato com o pó, porque nós viemos lá do pó, nós somos pó. O Senhor conhece a nossa consistência, a nossa formação, a nossa constituição. O Senhor sabe que nós somos pó, então nós precisamos do sangue do Senhor sobre a nossa vida, que é pó, para nos revestir, para nos proteger, para que nós não sejamos destruídos, Pai querido, pelo pecado. Oh, Espírito Santo de Deus, nós consagramos esse cálice. É um simples suco de uva, mas para nós agora está representando o sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado pela nossa vida. Oh, Senhor, foi o resgate. Esse sangue apagou o escrito de dívida que tinha contra nós. Esse sangue apagou toda a condenação, toda a acusação que o inimigo das nossas almas tinha contra nós, porque ele tem se apresentado na tua presença para nos acusar, mas o sangue do teu Filho está sobre as nossas vidas. Os hebreus creram e não foram mortos. Os filhos dos egípcios morreram, mas nós agora cremos também em Jesus. E cremos que a tua presença está passando e nós não seremos destruídos, porque o Senhor está vendo o sangue do teu Filho sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Podemos participar, amados. E depois fiquem à vontade, se quiser ajoelhar e agradecer ao Senhor, fiquem à vontade. Participemos do pão e do vinho, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor. Aleluia. Esse é um momento de alegria, Senhor. Esse é um momento de prazer espiritual, meu Deus. Onde nós nos encontramos na tua presença, aqui neste lugar, meu Deus. E nós estamos aqui lembrando da tua vitória, Jesus. Onde o Senhor cravou na cabeça da serpente, Senhor, a sua estaca, a sua cruz, e matou a serpente ali naquele momento, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor vingou, Pai querido, o Senhor vingou aquilo que Ele fez contra a tua criação, aquilo que Ele tem feito contra a humanidade, Senhor. Ele já está julgado, Pai, Ele já é o derrotado, porque o Senhor o venceu. O Senhor o venceu na cruz do Calvário e se entregou em favor de nós e ressuscitou, Pai. E nós estamos aqui agora anunciando que o Senhor voltará uma segunda vez para nos buscar, Espírito Santo. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos anunciando, porque nós estamos esperando, porque nós temos certeza, Senhor. Temos certeza absoluta que nós iremos, Senhor, subir contigo, aleluia. E vamos participar com o Senhor daquela mesa que o Senhor disse que vai preparar para nós, aquele lugar glorioso, aquele lugar que o Senhor disse que vai tomar a ceia junto conosco, com um vinho novo, um vinho especial, um vinho sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Não, os pecadores não vão morrer. Os pecadores vão ficar vivos. Mas os que têm a marca do sangue do Cordeiro, eles vão subir. E aqueles que não têm a marca vão ficar vivos aqui. E vão sofrer os ataques do inimigo das nossas almas. Muitos vão se arrepender. Muitos vão chorar por ter ficado. Mas graças a Deus, haverá esperança para eles. Mas enquanto isso, amados, nós estaremos com Cristo numa grande mesa. Um grande banquete. Aleluia. Junto com Abraão, Isaac e Jacó, como Cristo nos prometeu. E nós damos graças a Deus por isso. Eu espero que você tenha entendido o propósito real da ceia do Senhor. Isto sirva não só como uma aula, mas sirva como algo que vai edificar a tua vida espiritual e vai aumentar a tua fé, para que você possa tomar uma decisão. Para você que vai assistir esse vídeo e ainda não tomou uma decisão, ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque esse é um dos objetivos também da ceia do Senhor, falar de Cristo, falar do Salvador, anunciar a vinda dele para os santos. Mas se você ainda não tem certeza da tua salvação, você pode se decidir aí agora, onde você está. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em lares de pessoas que ainda estão indecisas. Esse é o momento, este é a hora, esta é a hora de você tomar uma posição e dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, dirige a minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu me arrependo agora. Me perdoa. Eu aceito. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz do Calvário. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero essa marca na minha vida. Eu quero ser salvo. Faça isso agora. E sinta-se uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.